Olha só, o que eu tenho aqui diante de mim é um texto, 1 aos Coríntios, no capítulo 7. Nós vamos ler do verso 10 ao verso 24. Ler não, eu vou falar sobre isso, vou ler alguns textos. Eu estou dando o texto a você para você não pensar que eu estou falando da minha cabeça. Às vezes a leitura, para depois você falar, fica meio cansativo, meio pesado. Aí eu prefiro ir falando das ideias e mostrando de onde elas estão vindo, como agora. Aqui em 1 Coríntios 7, de 10 a 24, eu espero que você abra a sua Bíblia de papel ou a sua Bíblia digital, no seu celular, no seu computador, onde quer que você queira. Mas faça isso se você puder, a menos que você não possa mesmo. O que hoje em dia é quase impossível não poder, porque está tudo na mesma mão. Mas olha só, a gente tem algumas questões. No ambiente anterior todo, começando lá no verso 1, seguindo aqui até o verso 40, que é o ambiente todo desse tema, tem muitas questões que Paulo coloca. Começa sobre a vida sexual do homem e da mulher, que eles não devem parar de ter sexo para que o lado que está desejoso do sexo e não tem, não fique tentado com a acumulação dos desejos sexuais não atendidos pelo marido, pela esposa. E aqui, obviamente, Paulo está falando de casais naquele nível etário onde o sexo funciona quase como pão, água, comida, bebida. Tamanha é a necessidade psíquica e afetiva do sexo como manifestação validadora de carinhos da raiz do encontro conjugal. E ele diz, não vos abstenham sexualmente, para que vocês não façam mal um ao outro e para não que ninguém fique numa posição de vulnerabilidade orgânica, psíquica, nos desejos, e assim fique fragilizado, se torne suscetível a tentações, a propostas, a seduções, para que o casamento de vocês não entre numa situação complicada de traição, de infidelidade, de engano. A primeira parte, até o verso 9, é isso que ele diz. Não vos poupem, não vos privem, não deixem de se atender sexualmente, mesmo que você não esteja com muita vontade. Vá lá, o outro está desejoso. Então, amor é isso. Mesmo que você não esteja cheio de desejo sexual, se o outro dá a entender de que está querendo o amor como forma de encontro sexual na conjugalidade, mesmo que você não esteja cheio de nada, vá, porque na maioria das vezes você não vai por preguiça. Preguiça é o nome do game. Preguiça. Porque, cara, é aquela coisa de é só começar que você não para mais de coçar. É só começar que pega. Pega gostoso, pega no tranco, e depois você diz por que que eu não tinha começado antes. Tanto o homem quanto a mulher. É só começar que vai rolando. Se vocês se gostam, não tem jeito. Se começar, pega, engata, e o incêndio acontece na sua totalidade. Quem tem experiência sabe disso, é só começar. Mas não é disso que eu quero falar hoje, eu falo disso aqui toda hora, já falei trilhões de vezes. Eu quero falar sobre as figuras que aparecem aqui no contexto sequente, do verso 10 ao verso 24, à luz do que diz o verso 23. O verso 23 praticamente fecha
fecha boa parte ou totalmente o que está antes dele e o que eventualmente vem até depois dele, que eu não vou tratar porque não tenho tempo. Mas o verso 23 diz o seguinte: por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Você pode repetir isso comigo? É um negócio violento, cara. Não foi Robespierre, na Revolução Francesa, que disse isso. Não foram nenhum dos filósofos gregos. Não foi nenhum revolucionário de nenhum tipo. Ninguém tinha o pressuposto para fazer uma declaração tão veemente, tão curta, de uma singularidade tão profunda e de uma incomparabilidade absoluta no que diz. Por preço fostes comprados. Não vos torneis escravos de homens. Repita comigo, aí onde você está. Dá para repetir? Por preço fostes comprados. Não vos torneis escravos de homens. Por preço fostes comprados. Não vos torneis escravos de homens. O que Paulo está dizendo é que alguém nos comprou de qualquer que seja a escravidão para nos libertar. Veio esse que tinha o recurso, que tinha o valor, e perguntou quanto eles custam, todos eles. Qual é o preço da humanidade? Quanto vale cada criatura humana? É um diálogo com um exator que diz: todos eles me pertencem, eles se entregaram a mim, entregaram sua vontade a mim, seus desejos a mim, seus caprichos a mim, eles entregaram-se por inteiro. Eles se deram a mim. Eles fizeram tudo que eu mandei, são meus. Eles são os que transformam pedras em pães, que dizem os fins justificam os meios. São eles que fazem todas as loucuras que eu proponho, eles pulam dos pináculos, porque interessados em fama, publicidade e aparência, eles fazem qualquer negócio. Eu os convenci disso. E eles têm o desejo deles na minha mão, porque eu insinuei, sugeri e me tornei o dono da vontade deles. Eles não sabem mais desejar sem o influxo da minha loucura, da minha insanidade, que diz: vocês nasceram para serem os maiores do mundo. Pulem do pináculo, porque os meus anjos, os anjos de Deus, ou qualquer anjo, seja anjo ou seja demônio, vão fazer o espetáculo acontecer. E todo mundo vai aplaudir vocês para sempre. Estão presos a esse sistema, a essa bolha de ilusão, de engano. São meus. São os que ouviram eu dizer: tudo isso eu vos darei se prostrados me adorarem, e nem esperaram. Se ajoelharam, eles estão querendo fazer qualquer negócio e estão dizendo que os fins justificam os meios. Fazem qualquer coisa que eu disser. Se ajoelham, pagam o preço que eu determinar para terem poder de realizar, de assumir o controle. Eles querem ser poderosos. Eu sei disso e eu ofereci isso a eles e eles se curvaram diante de mim.
Aí Paulo diz em nome de Jesus: por preço fostes comprados. Não vos torneis escravos de homens, nem de demônios, nem de diabos, nem de ideologias, nem de quaisquer que sejam as filosofias, ou a seita dominadora, ou o apelo sugestionador. Não vos torneis escravos de ninguém, de nenhum mediador entre o céu e a terra, não vos torneis escravos, muito menos de homens, nem de nada, nem de ninguém. Quem não é escravo de homens não é escravo de demônios, não é escravo de diabos, não é escravo de espíritos, não é escravo de ideologias, não é escravo de nada. Porque todas essas outras coisas se manifestam através dos homens, aos homens, através de homens, aos homens. Portanto, não vos torneis escravos de homens. Não vos torneis. Por preço fostes comprados. Vocês têm um dono que veio e pagou o preço. E depois disse: está consumado, está pago. Eu quitei a dívida e resgatei todos. Só não ficará livre quem não quiser a minha libertação. Como diz Paulo, ele vos libertou do império das trevas e vos transformou e vos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. É ele que realizou isso, que pagou esse preço. Para libertar, está consumado, está pago, estão todos livres. Saiam! Saiam do cativeiro, porque vocês vivem até aqui presos aos homens. São homens determinando como é que vocês devem viver, quem vocês devem ser, validando ou não a identidade de vocês. Mas vocês foram libertos. O problema é que tem gente que o mesmo liberta, mesmo com a porta aberta, não sai. Tem gente que tem pânico da liberdade, preferem continuar escravos, a correr o medo de viverem livres e de viverem com responsabilidade, porque a liberdade impõe a responsabilidade de eu ser eu mesmo, com a consciência de quem eu sou, e não me entregando mais a nenhuma forma de escravidão, caminhando todo dia com as próprias pernas, com a cabeça erguida, sem medo de ser eu. Livre do que outros diziam que eu era e de como eles diziam que sem eles eu não poderia viver. E aí, nesse ambiente, isso recai sobre marido e mulher. No final aqui do capítulo 7, no verso 10, Paulo fala: não vos ponhais em servidão, servidão conjugal, como tem muita gente aqui comigo, presa em servidão conjugal, como a horrorosa e espetaculosa e dantesca frase da Flor de Lis: é melhor matar o Anderson, porque se eu me divorciar, eu não vou suportar o escândalo de Deus. Entenda por escândalo de Deus o escândalo dos homens, porque ela se vendia, um casamento extraordinário, que ninguém sabia que era com o próprio filho, era um dos filhos da primeira geração
tudo filho ali, top com ela. De 4, ela escolheu um, e era o Anderson, para subir. Anderson, que já tinha sido companheiro de uma das filhas dela, agora sobe para ser marido dela e para ser pai da filha que era a mulher dele. E ser pai dos irmãos que eram irmãos dele, nessa loucura maluca, dessa família absolutamente ensandecida, cujo resultado não podia ser diferente daquele que foi. Então, Paulo diz: por nenhuma razão, em qualquer circunstância ou por qualquer situação, tornem-se escravos uns dos outros na conjugalidade, ou aceitem que algum dos cônjuges reinem como Senhor sobre a vida de vocês. Não aceitem isso sob hipótese alguma. Vocês estão me entendendo? Não aceitem isso. Assim diz ele: se o descrente quiser ir embora, vá. Se o crente, qualquer um dos dois, quiser ir embora, vá. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, à escravidão. O Evangelho não tem nenhuma esquina para a servidão, para a escravidão. O Evangelho não tem nenhuma cláusula para a escravidão, para a servidão. Não existe nenhum lugar que diga, em tais casos, fiquem escravos do outro. Não existe isso, graças a Deus. A começar do casamento. Ou o casamento acontece com respeito, com dignidade, com amor, com serviço mútuo, com arrependimento mútuo, com perdão mútuo, ou então ele não é casamento. Ele é uma associação onde o mais poderoso domina alguém menos poderoso, dependente, vira síndrome de Estocolmo. O indivíduo está ali porque não sabe mais para onde ir, não tem nenhum outro lugar, foi desconectado de família, de amigos, de tudo, e agora fica preso a esse marido, na maioria das vezes é ao marido, porque não sabe para onde ir, não tem para onde ir, ficou servo, entrou em estado de escravidão, de servidão, que é uma palavra horrorosa. É o serviço escravo, é a servidão. No casamento. Vai lá, vamos lá. Vem aqui. Fica na posição que eu gosto e não reclama. Acabei. Agora me traz um chopp. Prepara ali a mesa que eu chamei 4 caras para virem aqui passar o dia comigo. E eu não quero uma criança chorando. E você faça cara de boazinha enquanto serve. E eu estou descrevendo aqui, sem ter imaginado nada, a vida de milhões de mulheres na face da Terra. E se nós pensarmos na face da Terra, são bilhões de mulheres nesse estado de servidão. É tenebroso. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos e escravas de homens em nenhuma circunstância, nem na conjugalidade. Não vos torneis, porque Deus não vos chamou a isso. Não fiqueis sujeitos, obrigados à escravidão. Não! Nem ao homem, nem à mulher, porque Deus vos tem chamado à paz. Casamento sem paz tem que acabar. Casamento da opressão, da obrigação, da servidão, do controle, do domínio, é aprisionamento, onde você tem que servir o seu carcereiro. Não passa disso.
que virá eventualmente a ser o seu verdugo. Mas não passa disso. O que se está dizendo aqui é que esse tipo de casamento tem que acabar. Casamento só tem razão para continuar se nele houver alegria e paz. Eu vou repetir para sempre. Casamento só tem razão para continuar se nele houver alegria e paz. Casamento sem alegria e paz tem mais é que acabar. É o que Paulo ensina em 1 Coríntios, no capítulo 7, no verso 15. Porque como sabes, ó mulher, se tu salvarás o teu marido, e como sabes, ó marido, se tu salvarás a tua mulher? Porque um dos argumentos no casamento dos crentes, para o cara ou para ela continuarem numa relação horrorosa, numa relação pavorosa, a única razão para os crentes é aquela que é imposta, como eu já vi às dezenas e centenas pelos pastores, dizendo, você fica, porque ele vai se converter. Ele vai se converter. Nós estamos orando e ele vai se converter. Enquanto isso, a irmãzinha apanhando. Pá, toma chibata, vai lá, e ó, e pá, e pá, e pá, agora vira a bunda, e pá, e nas costas. E o pastor dizendo, não, fica aí, minha filha, porque estamos orando. E se ela é de uma igreja de profetisas, vem uma profetisa e diz, Aliandro Xanderis Calabaias, assim diz o Senhor, filha minha, não saias de onde estás, porque estou provendo o teu livramento. Sê paciente e suporta todas as tuas tribulações, toda a tua ignomínia, aguenta, porque eu, o Senhor, proverei e farei com que este, que é o teu exator, se converta para ser o homem do teu amor. Aí a mulher sai dali dizendo, ai Jesus, deixa eu apoiar mais, porque o dia da minha libertação vai chegar, passa 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 25 anos, e você entrando na chibata. Paulo não tinha esse tipo de esperança e não brincava disso. O que ele estava dizendo é que era para constatar na hora. Se já estava casado, ele está falando com gente que não ia casar, gente que já tinha sido achada pelo Evangelho, casada. Aí ele diz, bom, está casado com o outro que é diferente, é descrente, não crê, não tem os mesmos valores, não carrega o mesmo significado, não interpreta a vida do mesmo modo que você. Se ele trata você bem, fique. Se ele não trata você bem, saia. E saia logo, não deixe que ele fique anos provando que é perverso, que é doente. Saia. Existem alguns casos em que é a mulher que é assim. A recomendação é a mesma, saia. Em tais casos, ninguém, nem homem, nem a mulher, nem o marido, nem a mulher fica sujeito à servidão, porque Deus vos tem chamado à paz. Portanto, casamento que não promove paz não é digno de continuar, tem mais é que acabar. Por quê? Porque por preço fostes comprados, o sangue de Jesus. O sangue de Jesus não me comprou para me colocar num casamento onde eu tenho um exator me espancando, me batendo, me oprimindo, me diminuindo, me reduzindo a menos que nada, fazendo a minha alma se tornar uma coisa oca, destruindo toda a minha autoimagem, todo o meu respeito próprio, toda a minha alegria de ser, toda a minha vontade de viver. Você acha que foi para esse casamento que Deus chamou você, que Deus tem alguma coisa a ver com essa maldade, que ele tem acompliciamento com o perverso que te esmaga ou com a perversa que te controla, qualquer que seja o poder de controle que ela tenha desenvolvido para exercer sobre você?
Não, jamais. Por preço fostes comprados, Deus vos tem chamado à paz, não vos torneis escravos de homens. Aí vem a segunda figura que aparece nesse ambiente aqui, que é do religioso conflituado. Religioso conflituado, ele não sabe o que fazer, porque agora ele está ouvindo a palavra do Evangelho da Graça, mas ele é vinculado a uma instituição religiosa do estilo que faz circuncisão. Aí você diria, com preciosismo, sem entender o metaforismo da minha palavra, você diria, no seu literalismo, mas só os judeus circuncidam. Também os judeus circuncidam, e nesse caso aqui, Paulo está falando dos crentes em relação aos judeus, lá em Corinto. Dos judeus que chegavam querendo fazer fimose em tudo que é crente de Corinto. Vira esse pinto para cá e vamos cortar o cabresto. Para agradar a Deus. Vamos vir esse pinto. Bota isso para fora. Vamos aí. Bota isso para fora. Me mostra o cabrestinho que eu vou cortar em nome de Abraão, Isaque, Jacó, de Moisés, de todo mundo. Deixa eu cortar o cabresto do teu pinto. Deixa eu fazer essa fimose sacrificial, cerimonial, litúrgica, para que Deus fique feliz dos céus. Agora eu não vou mais confundir os meus filhos. Basta eu mandar eles botarem o pinto para fora, que eu vou saber quem é meu filho e quem não é meu filho. Os meus filhos não têm cabrestinho. Os que não são meus filhos têm cabresto. Tem gente que pensa que Deus é assim. Meu Deus, tem compaixão. Mas tem gente, tinha nos dias de Paulo e tem hoje em dia ainda. Nos dias de Paulo eram judeus que vinham de Jerusalém querendo fazer isso, dizendo para os crentes de Corinto que eles não estavam crentes ainda, podiam crer em Jesus de todo o coração, tudo mais, batismo, comunhão, palavra, testemunho, conversão crescente diária no Evangelho, mas eles chegavam e diziam, não, nada disso vale se vocês não tiverem a coragem de cortar o cabrestinho. Aí o cara cantava, ai, 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 corta o cabresto, paft. Que coisa mais patética. Hoje em dia, não é o cabresto. Na maioria das vezes, a circuncisão é aquela circuncisão de dizer, não toques nisto, não bebas isto aqui. Corta isso da tua vida, circuncida. Não tomes um cálice de vinho. Não bebas essa água porque alguém colocou 2 dedos de vodka ali dentro. Se você beber, você vai para o inferno. Então, afasta isso. Corta isso. E eles vão cortando. E não é no cabresto, eles cortam na tua alma, eles circuncidam a tua alma. Depois de um tempo, você não tem mais alma de tanto que cortaram, até a tua alma foi embora. Tua alegria, teus prazeres, tuas preferências, tua cultura. Meu Deus, o que você quiser acrescentar, eles chegam para circuncidar. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Eu cresci num tempo, para não falar das igrejas mais legalistas, na minha denominação, que era a igreja presbiteriana, e no coração, lá no coração, continua a ser, eu tenho tantos amigos, e foi a minha vida inteira vivida dentro dela, que o meu coração está sempre cheio de ternura. É a minha parentela mais imediata. Então, eu me lembro que quando eu era pastor recém-ordenado,
e me envolvia com obras que eu nem sabia o que era. Eu não chamava de ação social, de obras sociais. Para mim eram extensões naturais da fé em Jesus. Era cuidar do pobre, do necessitado, do aflito. E aí havia pastores que diziam: cuidado, Caio, dando tanta atenção assim para os pobres e necessitados, vão dizer que você aderiu ao evangelho social. Ah, meu Deus, evangelho social. Eu não conheço, eu nunca conheci nenhum evangelho que não fosse social. Porque Jesus nos enviou a pessoas, à sociedade, ao mundo, aos indivíduos, para abrir os olhos aos cegos, para libertar os oprimidos, para ensinar o evangelho, para dizer que o ano da graça de Deus chegou, que todo mundo está dentro. E para curar os enfermos e para pensar as feridas dos necessitados, como um samaritano convertido ao amor simples de Deus faz com qualquer pessoa estirada na estrada. E quando me disseram que o nome disso era evangelho social, fiquei escandalizado e ao mesmo tempo interessado. Comecei a procurar todos os livros a respeito. E aí cheguei à conclusão de que os postuladores do evangelho social diminuíam o evangelho. No texto, diminuíam o todo. E eu era um cara do todo. Eu nunca soube entrar em algo que não fosse para viver o todo. Se não fosse para viver o todo, eu estaria fora como eu continuo estando. Não mudei nada. Eu até piorei em tais convicções. Eu entro para viver o todo. Ou não me chame. Eu sou do todo. E aí, quando eu comecei a ouvir isso, foi estranho aos meus ouvidos. E é o ambiente descrito aqui por Paulo, quando ele fala desses que iam atrás dos outros, iam longe. O cara sai de Jerusalém, vai até Corinto para querer dar uma capadinha num gentio, cortar o cabresto dele. Para depois sair andando por aí como na antiguidade. Eu cortei tantas centenas de cabrestos de incircuncisos. Coisa horrorosa, meu Deus. Se fosse hoje em dia, o cara ia pegar o cabrestinho, jogar no álcool e sair andando por aí como pregador em cultos e campanhas dizendo: eu já fui usado por Deus para cortar mais de 4.000 fimoses. Esses agora estão prontos para aliança com Jeová. Ai, meu Deus, que coisa apavorante. Aí Paulo diz: foi alguém chamado estando circunciso? Se você, quando encontrou Jesus, você já estava cortado lá? Na fimose judaica? Da fimose cerimonial? Então, não se preocupe com isso. Já era, já aconteceu. Não fique preocupado, não tente desfazer, negar que aconteceu e nem diga que aconteceu. Isso não é nada. Sabe qual é o significado disso? Nenhum. Aí ele prossegue. Foi alguém chamado estando incircunciso, sem a fimose? Então, não faça a fimose. Porque sabe qual é o significado de fazer essa fimose? Nenhum. Exceto a dor, o mal-estar, a idiotice de sair cortando, sem que isso seja uma convicção sua e sem que isso seja apenas para um benefício eventual de asepsia no seu órgão genital. Fora isso, para Deus, tanto faz como tanto fez, até porque ele criou os homens com cabresto. Por que ele haveria de se insurgir contra a própria criação dele se foi ele que criou?
todos os membros sexuais masculinos com o tal do cabrestinho. Então, tudo isso é bobagem em Cristo. A circuncisão nada é, como Paulo diz escrevendo aos Romanos. E aqui também. Foi alguém chamado estando incircunciso, não desfaça a circuncisão. A circuncisão em si não é nada, não serve para nada. A incircuncisão também nada é, mas o que vale é ter o coração em obediência ao Evangelho. É a única coisa que vale, é ter o coração em obediência ao Evangelho. Por quê? Porque por preço fostes comprados pelo sangue de Jesus. Não vos submetais a nenhum tipo de escravidão, de dominação, de diminuição, de minimalismos subservientes. Isso é coisa da religião. O Evangelho liberta a gente de tudo isso. Então, homem e mulher, agora o religioso no conflito entre o passado e o presente, entre o legalismo religioso e a graça libertadora do Evangelho. Paulo diz, não se preocupe com o passado, ele já passou. Não tente e não entre num processo de ficar tentando demonstrar publicamente que seu passado passou, desconstruindo, jogando os tijolos para fora na cara dos outros. Não precisa, só esqueça. Só esqueça. E agora levante a cabeça e não se preocupe com mais nada. Porque já está tudo pago e resolvido, por preço fostes comprados, não vos torneis, pois, nem escravos e nem preocupados com os minimalismos das invenções dos homens, no tempo em que eles não tinham ainda Cristo, que eles viviam só de sombra, de arquétipos, de simbolizações, todas elas vencidas na cruz, vencidas no Evangelho, segundo Jesus. A mulher, o religioso, a ele fala do escravo. Foste chamado sendo escravo, e nos dias de Paulo tinha escravo para todo lado. Não te preocupes com isso. Tu foste chamado sendo escravo, Paulo diz. Não te preocupes com isto. Para todo mundo a escravidão, meu Deus, a escravidão, eu sou um escravo. Aí Paulo olha para o escravo e diz, olha meu filho, Jesus te alcançou, fostes chamados pelo Evangelho, fostes alcançados no Evangelho. Sendo escravo. Não te preocupes com isso, porque essa escravidão social, econômica, física, com as suas limitações de natureza histórica, elas não se interpõem entre você e Deus, e a sua escravidão não diminui a sua liberdade em Cristo. Porque por preço fostes comprados. Não vos torneis escravos de homens. E a única maneira de um escravo, ainda escravo, não se tornar escravo de homens, era no coração ele obedecer o Evangelho, de modo que ele se tornaria um escravo extraordinariamente melhor, um ser humano totalmente liberto, sem nenhum complexo de escravidão, não iria escrever um livro, Os Anos da Minha Escravitude, não iria fazer nada disso, não iria lançar uma campanha, não. Ele só iria viver a liberdade de quem não considerava o status. O status da minha escravidão é do meu amo. Para mim, em Cristo Jesus, acabou. Eu sirvo conforme o Evangelho manda. Enquanto eu for escravo, eu trabalharei de bom coração, de bom grado.
sem titubeio, sem malandragem, sem preguiça, sem nenhuma tentativa de servir apenas quando ele estiver olhando. Não, eu vou fazer o que me é mandado e mais do que me é mandado, porque eu não quero ser um servo inútil. Agora, isso tudo só tem a ver com Cristo Jesus. Tem nada a ver com aquele que diz que é o dono do meu passe. Tem nada a ver com ele. Eu estou livre dele em Cristo. Aí vem Paulo e diz: se você foi chamado assim, é porque Jesus não está nem aí para o status da sua escravidão. Creia que você já está liberto e que a sua consciência já é mais livre do que ao que é o dono do seu status de escravidão, se ele não enxergou ainda nada do Evangelho, porque no dia que ele enxergar, ele vai tratar tudo em relação a você diferente. Por enquanto, você sabe mais do que ele. Quem é o Senhor dele é você no Evangelho. A sua consciência é maior do que a dele. Se você é de Cristo, o escravo é ele, que é escravo do pecado e não sabe disso. Se você é de Cristo, o mestre é você. O aluno é ele. Se você é de Cristo, os polos foram invertidos. E viva a sua liberdade, sem nenhum constrangimento. Ela não é ainda uma liberdade para ir e vir até onde você queira, mas é uma liberdade interior para ser, que ele que acha que é o dono da sua vida não pode conhecer até que ele seja iluminado pelo Evangelho. É o que Paulo diz. Porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto do Senhor, é liberto do Evangelho, totalmente. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo, é escravo do Evangelho, tem que obedecer o Evangelho. A liberdade dele é apenas em relação ao Império Romano, Paulo estava dizendo à época, que era quem fazia escravos. Você é livre, Paulo estava dizendo, só em relação a César e ao Império, mas você é escravo do pecado, a menos que se converta à consciência do Evangelho, a menos que entenda que por preço você foi resgatado e que você está livre de toda penalidade, culpa, sentença, não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você está livre para ser escravo de Cristo, para ser um doulos, um escravo de orelha furada, daqueles que obedeciam, que estavam o dia inteiro olhando os movimentos do desejo do seu Senhor. Você foi liberto em Cristo para essa obediência libertadora que o Evangelho promove em relação a todo aquele que pratica, que se faz com a consciência totalmente livre, escravo da obediência ao amor. Escravo da obediência ao amor. Em Cristo eu me torno escravo da obediência ao amor. Porque por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Escravos de homens, irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo que foi chamado. Significa dizer que eu devo me manter em estado de escravidão e não aproveitar a oportunidade de uma libertação? É claro que não. É claro que não. Ele vai dizer, olha, se você tem uma chance de ficar liberto, aproveita a oportunidade. Aproveite a oportunidade. Qualquer que seja a chance, aproveite a oportunidade. Teve chance, aproveite a oportunidade. Enquanto não teve essa oportunidade, ter conhecido a Jesus oportunizou a consciência da liberdade viva nela.
Mas se existir uma chance, mulher, de sair debaixo dessa escravidão, pule fora. Deus tem te chamado à paz. Se tem uma chance, você que é escravo, e tem gente aqui me ouvindo, escravo da religião, do pai, da mãe, do marido, dos irmãos, dos amigos, aquela loucura toda. É tão difícil fazer, como eu falei ontem, como neto do missionário Davi Miranda, naquela hierarquia de obediências. Romper com aquilo, entendendo o evangelho da graça, é muito difícil. Mas é absolutamente possível. Eu estou aqui todo dia vendo gente se libertar para dar esse testemunho de que é possível. Se tiver uma oportunidade, pula fora de todo tipo de jugo de escravidão, de qualquer natureza, de qualquer tipo. Por quê? Porque por preço fostes comprados. Preço do sangue de Jesus na cruz. Não se faça escravo de ninguém. E aí eu queria concluir só falando daqueles que estão sob escravidão. Gente que está sob escravidão conjugal, gente que admite ficar sobre determinadas servidões de natureza social, de natureza política, gente que admite a escravidão de modos e formas diversos, como a escravidão religiosa, que coloca você dentro de um gueto e bota porteiros à porta e diz: daqui só tem entrada, daqui para aqui, de cá não tem saída. E tem gente que fica lá achando que isso é coisa de Deus. Eu garanto a vocês, em nome de Jesus, que não é. Paulo está dizendo comigo que não é. Jesus é quem diz antes de nós que não é. Que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Porque por preço do sangue de Jesus fomos comprados. E agora não nos tornemos, não nos façamos, não admitamos, a palavra usada é torneis. Significa dizer que você não nasceu assim, você nasceu livre, você foi circuncidado depois de nascido. Você nasceu livre, você foi feito escravo depois de nascido. Você nasceu livre, você foi marcado com as circuncisões depois de nascido. Mas Jesus te libertou antes da fundação do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus, imolado por mim, por você, antes da fundação do mundo. Porque por preço eterno fostes comprados. Não vos torneis filhos da escravidão. Não vos sujeitais a nenhuma forma de escravidão. Não vos torneis escravos de homens. Não admitais que nenhum homem seja senhor na vida de vocês. Nenhum homem. O seu marido é seu cônjuge, carrega o mesmo jugo contigo, não é o teu dono, não é o teu senhor, não é o teu amo. Espero que você o ame, mas ele não é o seu amo. Espero que ele ame você, mas ele não é o seu amo. Qualquer um que diga que por você ser pobre, deseducado, não ter tido as mesmas oportunidades dos outros, você nasceu assim, vai morrer assim, sempre, sempre escravo. Não aceite isso. Você tem, aproveite a oportunidade, estude, eduque-se, trabalhe. Se tiver um emprego melhor, mude. Se tiver uma oportunidade emancipadora, siga. Não se deixe escravizar por ninguém. Nem que todos os profetas do mundo digam que é para você ficar escravo, não fique. A ordem do Evangelho é: aproveite a oportunidade.
porque por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de ninguém. Se alguém chega para você e diz, não, você nasceu nessa religião, vai morrer nessa religião, praticando todos os atos nos quais você não crê mais, mas não importa. Eu vivi assim, você vai viver assim também. Está pensando o quê? Que vai mudar a nossa tradição? Você é um fiel depositário dessa tradição. Eu destinei você para ser um curador das nossas tradições. Não creia nisso. O Evangelho se renova em cada nova geração. E o único Evangelho que não pode ser descartado é o de Jesus. E o Evangelho do fundamento dos apóstolos e dos profetas. Só esse Evangelho é para ser renovado de geração em geração. Os outros evangelhos, o Evangelho de Inocêncio, o Evangelho de Policarpo, o Evangelho de Orígenes, o Evangelho de Eusébio, o Evangelho de todos os da patrística da igreja, o Evangelho de Tomás de Aquino, o Evangelho antes dele de Agostinho, o Evangelho de Lutero, o Evangelho de Calvino, todo outro tem que ser olhado à luz do Evangelho eterno, o Evangelho de Cristo Jesus e o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Isso aqui é que não se pode mexer. Não se pode ir além, não se pode ficar aquém. Agora, quantas outras coisas, você não é o curador delas. Você só foi feito, como Timóteo foi instituído, curador do Evangelho de Cristo. Sobre ele, ser fiel, mantém-te ligado, não abras mão, não deixe que os dissimuladores enganem. Mas tu só precisas disso. Eu estou falando agora contigo, não mais com Timóteo. Tu só precisas do Novo Testamento sendo renovado na tua mente, sendo reentendido nos seus aplicativos de geração em geração, para que tu vivas no espírito da palavra de Cristo. É disso. Se você for fiel depositário, só disso, e tudo isso é tudo, aleluia, se você for de mais nada, companheiro, é só disso. Esse é o vinho novo, o resto é vinho velho. Esse é o pano novo, o resto é pano velho. Esta é a veste nova, o resto é veste velha. Sai daí, cara, abraça a tua liberdade em Cristo Jesus, porque por preço tu foste comprado. Não te faças escravo de homem, de marido, de mulher opressores, de religião, de seita, de imposições de todas as naturezas, de mandamentos humanos, de escravidões de todas as naturezas. Na cruz, Jesus gritou: o libelo da nossa liberdade está pago, está consumado. Foi para a liberdade, portanto, que Cristo morreu por mim, e eu não me farei escravo nem de homens, nem de poderes, de forças de hábitos que me controlem, que dominem a minha vida, nem de homens, nem de mulheres, nem de bispos, nem de papas, nem de ser humano algum que queira ser a palavra de Deus na minha vida, nem de profeta algum, nem de ninguém, como eu já repeti, 1h10. Por quê? Porque fostes comprados pelo sangue de Jesus. Não vos torneis escravos de homem algum. Não aceite isso. Você era uma menina livre. Por que você se tornou escrava? Você era um ser humano normal, agora você é escravo
loucuras religiosas, em nome de Jesus, fique livre. Você era um cara livre. Por que você se tornou escravo daqueles a quem você obedece agora, escravos de ideologias? Ideologias, hoje em dia, são poderosas, tão poderosas quanto religião. E, aliás, se misturaram com a religião, a ideologia política e a ideologia religiosa. E você se tornou escravo. Que tristeza. Fica livre, fica livre. Hoje é o dia. Crê no que eu estou te falando. Em nome de Jesus. Que essa palavra tenha sido também a minha oração a ti, Senhor Jesus, ressuscitado de entre os mortos. É o que eu peço em teu nome. Amém e amém.